Agora vocês terão a oportunidade de conhecer as provas operatórias de Piaget. Cuidado com alguns materiais em vidro, como é o caso da minha caixa. As caixas da atualidade, que nós estamos em 2020, já produzem o material em acrílico. Tá? Eu vou abrir, vocês estão vendo que todas as provas, 13 provas, estão dentro dessa caixa. Então, o cuidado que tem que ter sempre que utilizar, organizar, que assim o material de vocês vai sempre durar, ok? Este é um dos materiais, né? O que eu vou checar? Intersecção de classes. Então, prova de interseção de classes, vocês estão vendo aqui, e aí o psicopedagogo ele vai utilizar esse material e a criança, ele pode apresentar da seguinte maneira, né? Então, olhem aqui. Então, vai perguntar para a criança, né? Então, por que intersecção de classe? Tem círculos e tem quadrados. Ele está aqui, por quê? E ele vai fazendo as perguntas para ver se a criança tem esse domínio cognitivo. É importante ressaltar para vocês que a criança que estiver com esse psicopedagogo, ele já deve ter estabelecido um vínculo com essa criança. Senão, o que acontece? A criança não vai dar respostas. Então, quando a gente vai aplicar as provas operatórias, é evidente que um vínculo já deve ter sido estabelecido com esse profissional. Então, essa é uma das provas. Vou mostrar agora uma outra prova. Inclusão de classes. Então, essa prova, a gente vai conseguir avaliar, né, para a criança a seguinte questão. Ela consegue perceber, né, poderia fazer a pergunta para a criança: aqui tem mais flores ou margaridas? Então, eu vou medir o nível cognitivo dela de inclusão. Tem mais flores, porque apesar de ter 3 rosas aqui, todas são flores. Então, a criança precisa prestar atenção. A pergunta que eu fiz é: aqui tem mais flores ou margarida? Aqui tem mais flores. Então, a criança, isso é inclusão de classe. A gente não precisa colocar todas essas quantidades. Eu coloquei para vocês conhecerem também esse material, tá? Aqui nós temos também a prova de conservação de peso. No momento, eu não tenho aqui a de conservação de massa, que é aquela famosa de Piaget, que vocês já conhecem, que é aquela massinha, como eu utilizei com a aluna, aí no momento, então, eu vou colocando para a criança perceber o que pesa mais. Então, aparentemente, para a criança, dependendo, claro, da idade dela, né, o que pesa mais. Então, apesar de ter um volume maior, e aí eu vou checar, vou ver a resposta que a criança vai dar. O que pesa mais? Ela falou: esse aqui. Então vamos checar? Vamos verificar se de fato ele pesa mais, se ele é maior. Então, a criança vai trabalhar com conservação de peso. Essa é uma outra prova. Então, eu estou checando esse nível cognitivo. Eu posso colocar outros objetos. Esse é um exemplo para vocês.
A conservação de massa é aquela massinha que vocês conhecem, que eu estico a massinha e a criança, né, ela vai perguntar se a cobrinha tem mais ou a bolinha. Vou apresentar para vocês a conservação de volume, só para vocês perceberem como vem, né, a prova de conservação de líquidos. Então, vou estabelecer com a criança. Então, ele vem bem acoplado, por quê? Porque nós estamos com vidros, né? Então, são as provas. Então, vou mostrar para vocês aqui, para que vocês fiquem cada vez compreendendo. Então, neste caso, para que a criança possa perceber a conservação de líquidos. Então, são vários tamanhos. Vocês estão vendo que o meu está bem guardadinho, porque você vai manipular essa caixa. Vou apresentar para vocês, eu vou só encontrar o rasgo. Então, quando você vai perguntar para a criança no consultório, vamos fazer da seguinte maneira. Então, previamente, antecipadamente, o pedagogo mede, né? E aí ele vai perguntar para a criança. Deixa eu elaborar para vocês para fazer uma medida certinha. Estou fazendo aqui na frente de vocês. Tem um copinho. Tem os 4 também. E outros copos. Às vezes nós utilizamos, olha que maravilha. Então, para vocês, para que a gente possa checar. Então, pergunto para a criança aonde tem mais. Então, ela vai ver o nível cognitivo dessa criança. Então, tem mais. Algumas pedem para olhar, aproximam. Tem outras crianças que falam, posso tirar a água? Pode. Né? Então, vamos dizer que ela tire. Eu acho que aqui tem mais. Então, ela tira e a criança vai levantar as hipóteses dela. E, na verdade, não tem mais no comprido, né? Olha, tem a mesma quantidade. Então, a gente consegue avaliar o nível de entendimento da criança. Tem criança que vai fazer isso, falar, eu posso trocar? Tem crianças não. Elas, imediatamente, quando elas veem, né, esta situação aqui, elas falam, tem mais. E não pedem para questionar. Então, tem mais? Então esse, por ser alto, tem mais? E aí, quando a criança pede para esvaziar e consegue checar que, na verdade, não tinha mais, tinha exatamente a mesma quantidade. E aí, tem conservação de líquido, vocês vão ver que tem 4, tem outros vidros. Então, essas são algumas das provas, vou tirar para vocês aqui, para vocês observarem, trazer mais uma, ó. Prova, seriação de palitos. Então, nós vamos colocar esses palitos e as crianças vão fazer a seriação. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram nesse momento participando, observando. Se vocês tiverem qualquer dúvida do que foi falado na parte 1, parte 2 ou até nessas provas, é só vocês voltarem o vídeo e realizar as anotações no caderno de vocês, ok? Se tiverem alguma dúvida, é só enviar um e-mail para mairevigna@hotmail.com. Muito obrigada!